Fala galera, neste conteúdo sobre o Internacional, vamos falar da situação do meia Bosquilha, vem sendo aí muito pouco aproveitado pelo técnico Diego Aguirre no Colorado e a tendência é de não permanência no Beira-Rio para a temporada de 2022. Seu empresário Carlos Neto afirma que tem propostas de 6 clubes pelo jogador. Uma delas seria o Atlético Paranaense, e eu há poucos minutos conversei com o diretor técnico do Furacão, Paulo Autuori, um profissional altamente vitorioso, e ele deu a versão sobre este suposto interesse do Atlético Paranaense. Tudo, os detalhes você vai saber agora, aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, fato é o seguinte, que Bosquilha tem aí os dias contados no estádio Beira-Rio. Ele sofreu uma grave lesão no joelho e não consegue recuperar a sua melhor forma física e também técnica. Vem sendo muito pouco aproveitado pelo técnico Diego Aguirre, já demonstrou por outras vezes muita insatisfação com esta situação e também teve recentemente o áudio vazado do ex-coordenador de preparação física do Inter, Paulo Paixão, a quem o Paixão disse que Bosquilha era, entre aspas, enganador, fecha aspas. Isso pegou muito mal, o jogador ficou muito chateado e entende também que é hora de mudar de ares, de viver e de buscar um novo clube na sua carreira. Bosquilha tem contrato até dezembro de 2022 com o Internacional. E como eu falei, depois dessa grave lesão que ele sofreu no joelho, ele ainda luta para recuperar a sua melhor forma física e também técnica. Tanto é que nesta temporada ele disputou apenas 19 das 61 partidas do Inter em 2021, não marcou nenhum gol. E ontem à tarde surgiu a informação, e eu também tive a oportunidade de conversar com o seu empresário Carlos Neto, de que 6 clubes têm interesse na sua contratação na próxima temporada. Um deles seria o Atlético Paranaense. E o interesse do Atlético não é de hoje, ele não é recente. Já em algumas janelas aí de transferências, o Furacão tentou a contratação do meio-campista que ainda estava no futebol europeu. Diante disso, eu fui conversar há pouco com Paulo Autuori, que é o diretor técnico do Atlético Paranaense, um dos profissionais mais vitoriosos no futebol brasileiro na atualidade. Até se a gente for pegar somente o cargo de técnico, ele ganhou muitos títulos importantes, Mundial de Clubes com São Paulo, Libertadores com São Paulo e Cruzeiro, campeão brasileiro com o Botafogo em 1995, entre outros títulos. E agora no Atlético ele desempenha a função de diretor técnico. E eu questionei a ele se de fato o Atlético tem interesse na contratação de Bosquilha. E ele me respondeu o seguinte: para o Atlético isto é uma novidade. E eu avancei um pouco mais. Então, não existe nenhuma chance de ele ser contratado e parar na Arena da Baixada no próximo ano? E ele me respondeu o seguinte: não existe chances quando o assunto jamais foi posto em pauta. Então, o Atlético Paranaense nega, pelo menos neste momento, interesse na sua contratação. E eu fui conversar com pessoas que também cobrem o dia a dia do Atlético e para também pegar mais detalhes e para ver também se o Paulo Autuori, como é que é o dia a dia dele com a imprensa do Paraná. Se daqui a pouco, com essas respostas que ele acabou me dando aí, de que se ele realmente está falando a verdade, ou também pode ser aquele recuo estratégico para não atrapalhar a negociação. Mas segundo as pessoas que eu conversei, não é da índole e também o estilo de Paulo Autuori. Ele, por exemplo,
mentir nessas situações. Ele costuma sempre falar a verdade e, com isso, pelo menos o Atlético Paranaense afirma não ter interesse neste jogador. Ainda não descobri os outros 5 clubes que têm interesse no Bosquilha, mas o fato é que esse jogador não tem muito ambiente atualmente no Beira-Rio e não está conseguindo se recuperar a pleno e não deve ficar na temporada de 2022, ele que tem contrato até dezembro do próximo ano com o Internacional. Qualquer novidade eu volto aqui e trago maiores detalhes, tá certo? Gostou do vídeo? Então faz o seguinte, dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço e até mais.